Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje é dia da nossa série, né? Você já leu na Bíblia? Na nossa última mensagem tivemos uma participação muito especial, né, do nosso filho, Samuca, falando sobre Jonas, né? E se você não assistiu ainda esse vídeo, eu quero te convidar a ir lá no canal e assistir, né? Jonas e o Peixe, né? Se eu não me engano é esse o título que está lá. Jonas e o Grande Peixe, você assiste que você vai ser tremendamente abençoado por esta mensagem poderosa pregada pelo nosso filho, né, pelo Samuca, conhecido de muitos aí, né? E hoje eu quero falar de algumas coisas com vocês bem simples, né? E uma palavra que segue como fonte principal de vida na minha vida e na sua vida. São 5 letras e essa palavra é graça. Amém? Continuaremos falando um pouquinho hoje sobre a graça. Não tem como falar de outra coisa, irmãos. Fazemos parte de uma, não de uma religião, mas fazemos parte é, é, da graça que nos alcançou Cristo. Não servimos a Cristo por religiosidade. Fazemos parte de um grupo, né, que o serve por aquilo que ele fez, né, e simples, e é simples assim. Amém? Mas vamos começar falando aqui. Primeiro eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 15, né, dos versículos 11 ao versículo 32. Né? Lucas 15, do 11 ao 32, nós temos a parábola do filho pródigo. E aqui a gente sempre destaca, né, que o certo homem que tinha 2 filhos, lá no versículo 11, versículo 12, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Né? Repartiu pelos filhos a fazenda. O mais moço pediu a herança de maneira antecipada, né? Um tremendo, uma tremenda falha fazer isso, né? A própria Bíblia diz que a posse antecipada da herança se torna uma maldição, né? Pode transformar essa herança numa maldição. Mas hoje eu queria destacar o outro filho, o filho que ficou em casa, o filho que ficou na casa do pai, né? E talvez você hoje esteja como esse filho que não abandonou a casa do pai, esse filho que não pediu a sua herança de maneira antecipada, mas que continuou ali na casa do pai. Porém, continuou de uma maneira como se não estivesse. Do que adianta você estar na casa do pai, né? E carregar uma série de coisas dentro de você, né? Carregar uma série de leis, carregar uma série de atribuições que não fazem parte do plano perfeito de Cristo para as nossas vidas. Né? Vamos ler aqui alguns versículos mais dessa passagem e eu já vou para o texto principal, aquele que eu quero dizer hoje. Né? Versículo 25 de Lucas 15, olha lá. Né? A gente sabe a história, o filho mais moço, né, vai, gasta tudo que tem, aí ele se arrepende porque estava passando necessidade, volta para casa do pai, o pai o recebe, faz uma festa. Mas no versículo 25 a gente vê a reação do filho, olha lá. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, versículo 28, e não queria entrar. De que adianta, irmão, você estar dentro da igreja? De que adianta você estar dentro da casa do pai e não se alegrar com um filho que volta? Com um filho que volta a ter comunhão. E saindo, o seu pai, versículo 29, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Irmãos, fazemos parte de uma geração. Talvez você não seja assim, né? Como eu procuro muito não ser assim, mas fazemos parte de um grupo de cristãos que para muitos líderes é o grupo mais perverso que já passou na história da igreja.
porque nós temos as nossas balanças. E eu sei que isso é uma palavra dura, mas é necessária. Temos as nossas balanças e não conseguimos nos alegrar, porque achamos que o pecado dos outros é maior do que os nossos. Achamos que os nossos pecados podem ser perdoados. Achamos que a partir do momento que aceitamos Jesus, né, não pecamos mais. Achamos que, né, como é que pode? O fulano fez isso, fez aquilo, aquilo outro, e agora está lá sendo recebido. Né? Irmãos, o maior exemplo que nós temos, né, da graça de Cristo é o ladrão da cruz, como eu já falei em outras mensagens. Ele não foi para o paraíso naquele dia. Eu falei para vocês já sobre a tradução, né? Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É diferente de ainda hoje, né? Como a gente tem a maioria das traduções. Mas isso a gente pode abordar depois com mais calma. Mas eu queria que agora a gente fosse para a nossa parte principal desse nossa mensagem rapidinha. Abre lá comigo em Marcos. Vai lá no Evangelho de Marcos. Volta aí um pouquinho, né? Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Essas nossas mensagens curtas são muito focadas nos evangelhos, né? Eu vou ler do versículo 17 ao 22 e a gente vai entender o porquê da igreja se comportar como o irmão mais velho. Está dentro da igreja, tem contato direto com o pai, segue a lei e acha que é capaz de seguir cada uma dos mandamentos da lei. Irmãos, eu quero te dizer, você não está mais debaixo da lei. O único que cumpriu a lei foi Cristo e o fato dele ter cumprido a lei nos dá acesso à graça. Joga fora, irmão, toda culpa que é colocada sobre os seus ombros, todo peso. O fardo é leve. O fardo nos dado por Jesus é leve. Larga o fardo dos religiosos, larga o fardo dos hipócritas, fariseus e saduceus e todos os eus, né, que Jesus não tinha nenhum tipo de pudor para falar com aqueles homens, que eram letrados, né, que quando jejuavam faziam questão de mostrar que estavam jejuando, que faziam questão de dizer que sabiam de toda a lei, que só interpelavam Jesus para provar o mestre. Eles não queriam receber nada de Jesus, eles apenas queriam provar e talvez mostrar para ele, ó, nós somos os perfeitos, porque sabemos a lei, damos dízimos da hortelã, do cominho, das pequenas coisas, fazemos orações, né, e a multidão fica aqui impressionada, não maravilhada, né, mas impressionada, porque a multidão ficava maravilhada com a graça de Jesus. Amém? E, irmãos, ele não veio para negar a lei, ele veio e cumpriu a lei, mas a partir dele está sobre nós a graça. Então vamos ver essa passagem, Marcos 10, versículo 17. Acompanha comigo aí, ó. O jovem rico, né? Então hoje estamos falando aí de 3 jovens, né? O filho pródigo, o filho que ficou em casa, né, reclamando, e agora vamos falar um pouquinho desse jovem rico. Olha lá. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E eu quero falar para você o seguinte: se você ler o versículo 13 desse mesmo capítulo, do 13 ao 16, você vai ver que é aquela parte que Jesus fala assim: ó, deixai vir a mim, deixai vir os meninos a mim, não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus está ali, né? E ele tinha acabado de falar acerca do divórcio, e no início do capítulo 10, né, ele fala que veio cumprir a lei. Ele fala assim, ó, porque os fariseus e saduceus, né, os fariseus, eles julgavam, né, os fariseus e saduceus, como eu falei, eles julgavam. Então eles falam assim: eu não traio a minha esposa. Aí Jesus vem e fala assim: olha, presta atenção, não fala isso, porque o simples fato de você pensar em outra mulher desejando, ou você já cometeu adultério. E Jesus é a graça, irmãos. Ele chega para a samaritana e ele fala assim, ó, ele não omitiu que ela pecava, muito pelo contrário, ele revelou o pecado dela. Ele falou assim, ó, você já teve aí 5 maridos e o que você está atualmente não é o seu. Mas Jesus sempre falava, tocava no pecado, né? E dava aquele conselho: vai, não peque mais, né? Não peques mais. Apesar de saber que as pessoas continuariam pecando, mas ele sabia que ele era cumpridor, né, de toda a lei, para que nós tivéssemos acesso à graça.
né? Então ele está aqui, voltando aqui no nosso capítulo 10 de Marcos, ele está acabando de falar, né? Deixai vir as minhas criancinhas, né? Em verdade, versículo 15, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Ele está falando aqui do reino, né? E aí no versículo 17 vem o jovem rico, porque ele vê aquela cena toda e sai correndo atrás de Jesus. E esse jovem rico, ele provavelmente, né, como a gente vai ver aqui no contexto, ele tinha como mestres, né, os fariseus. Ele tinha como mestres fariseus, olha lá. E pondo-se a caminho, verso 17, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, versículo 18, disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Jesus já quebra aqui a ideia dos fariseus de dizer que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço tudo o que tem que fazer, eu cumpro a lei. Né? Jesus já vem aqui: Por que me chamas bom? Eu não quero esse papo aqui. Né? Verso 19: Tu sabes os mandamentos, né? Jesus está falando, tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe, né? E aí no verso 20, né? Ele, porém, respondendo, disse, o garoto respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, eu tenho ouvido aí esses ensinos, eu tenho guardado isso, né? E Jesus, olhando para ele, disse, né? Olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz, né? Toma a cruz e segue-me. Verso 22, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, né? E aí até aí que eu quero ler. Ele, pesaroso, retirou-se triste. A grande questão aqui é que as pessoas confundem, né? Olha aqui, então Rafael aqui está falando que o garoto vendeu tudo, não vendeu, aliás, né, e foi embora triste. Sim, e aí a gente confunde, a gente acha que o crente não pode ser próspero. Irmãos, para de distorcer a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ser próspero, você pode ser rico, sim. Eu profetizo riqueza e prosperidade sobre a sua vida e recebo na minha vida também. Mas a questão é, quando você for rico, quando você for próspero, ou se você é rico e próspero, onde é que está a sua prioridade? Onde é que está o seu amor? Jesus está falando para esse jovem aqui: você faz tudo, você cumpre a lei toda, só que está te faltando uma coisa: amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele provou aqui que ele tinha mais amor ao dinheiro, aos seus bens, às suas posses, do que ao próprio Deus. Então a religião não pode jamais te atrapalhar a se achegar a Cristo, porque só aquele que tiver a humildade de se achegar a Ele como uma daquelas criancinhas herdará o reino. E o que é a nossa vida terrena para a eternidade que está reservada para mim e para você. Então, irmãos, eu não estou aqui falando hoje de uma palavra de pobreza, de votos de pobreza. Nós sabemos que existem outras religiões que fazem isso, outras religiões em que eles creem que para chegar a Deus eles precisam fazer sacrifícios, eles precisam fazer caridade, eles precisam fazer uma série de coisas, mas o cristianismo não é o que você faz, é o que ele fez numa cruz por você, amém? Não é o que você pode fazer, né? Nós somos salvos, né, através da fé, por crer que ele se entregou numa cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então que você creia e que você tire todo o jugo da religiosidade de sobre a sua vida e sirva-o de uma maneira leve, sirva-o de uma maneira levíssima, sem nenhum tipo de fardo. Amém? Não estou dizendo aqui que não devemos fazer obras, mas o que te salva não são as obras que você faz. As obras trarão para você um galardão no reino milenar de Cristo, né, que é a manifestação do reino de Deus. Né? Na realidade, esse reino milenar ele é a manifestação
né? Como eu falei, o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Agora, o reino dos céus, a manifestação, se dará no milênio. Amém? Nós somos, né? Nós estudamos a aparência do reino, né? Nós estudamos a aparência do reino, nós somos a realidade do reino e nós vamos ver a manifestação do reino no milênio. Mas se você faz a vontade de Deus, você já vive essa realidade. Amém? Então, que você não carregue mais fardos pesados. Não é esse, não é por isso que Jesus se entregou numa cruz. Ele cumpriu a lei para que você tivesse acesso à graça. Então fique com Deus e compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, porque Jesus nunca veio pregar uma religião. Jesus nunca veio atar fardos pesados sobre nós. Ele veio sim, e ele cumpriu a lei para que nós tivéssemos acesso à graça. Então é por graça, querido, é por graça. Não seja juiz das pessoas, não seja juiz, pelo contrário, tire os fardos, não coloque fardos. Evangelho quer dizer boas novas, amém? Então um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima mensagem. Tchau, tchau.